A última pergunta. Uma das características da pesquisa realizada nas universidades públicas é a grande dependência de recursos públicos oriundos de diferentes agências de fomento regionais ou nacionais. O modelo neoliberal selvagem, que vem sendo desenhado no Brasil nos últimos anos, vem diminuindo de forma segura e sistemática os recursos para o desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica, com grande prejuízo em médio e longo prazo na soberania do país. Em caso de ser eleito para reitor da Unicamp, que ações o senhor pretende implementar visando aumentar a disponibilidade de recursos para a pesquisa na universidade? Então, eu acho, Wanda, que tem ações de ordem política, vamos dizer assim, no sentido que nós temos que pressionar, acionar os governos estaduais e federal no que se refere à garantia do financiamento para ciência e tecnologia, né? Aí a gente tem várias atividades que devem ser feitas. Quando eu falo lá da gente criar o escritório em Brasília e também de valorizar o escritório em São Paulo, eu estou querendo dizer o seguinte: a universidade não tem que ter vergonha de fazer isso. A universidade tem que fazer isso, ela precisa levar a sua mensagem às pessoas que estão no poder legislativo. Elas fazem parte disso. E ela precisa também envolver outros interesses. Com certeza, com todos os poréns que a gente pode ter, mas as pessoas envolvidas em Secretaria de Ciência e Tecnologia, o CNPq, a CAPES, aquelas pessoas que estão na carreira desses órgãos, elas têm interesse nisso, né? E também exercer uma atividade. A SBPC, né, a Academia Brasileira de Ciências. Então, a gente tem que dialogar com essas pessoas e ter uma ação incisiva no Poder Legislativo para que os recursos para a ciência e tecnologia sejam garantidos, né? Acho que é possível, inclusive, a gente conseguir apoio de entidades empresariais, de entidades também de pequenos empreendimentos. A gente precisa envolver essas pessoas numa ação junto aos órgãos públicos e junto às câmaras legislativas, em geral, em apoio aos recursos aplicados em ciência e tecnologia. Teremos mais eficiência nisso se a gente valorizar aquelas ações que têm mais impacto social também, né? A parte assistencial, sem dúvida, as universidades públicas têm um papel essencial na assistência às populações carentes, né? Então, a gente tem que valorizar esse tipo de ação, de atividade, né? Essa atividade vai depender da nossa capacidade, do nosso potencial de convencimento e de pressão, né? Então, ela é uma ação extremamente importante. Eu acredito muito nela, porque eu acredito que a gente está passando por um momento de desvalorização, mas eu não acredito na duração disso. O Brasil é uma sociedade suficientemente complexa de interesses, ela tem uma qualidade já de desenvolvimento científico e tecnológico que exige um papel mais relevante de conhecimento, ciência, tecnologia e produção cultural, né? Então, eu acho que a gente está passando por um momento muito difícil, mas eu não acho que ele contemple a maioria da sociedade brasileira, e isso já está num processo de mudança de perspectiva. Então, eu sou otimista nisso. Obviamente, nós temos um papel, né? Quando tivemos aquela dificuldade no ano de 2019, a gente foi muito assertivo na defesa das universidades, fizemos a Unicamp Ciência nas Ruas, né? Conversamos com a sociedade. No início do ano passado, também, nas tentativas de retirar recursos, a gente também teve essa capacidade. A gente precisa fazer isso de uma forma mais sistemática e abarcando mais atores, vamos dizer assim, não só junto à sociedade, para conseguir suporte, mas junto às próprias estruturas de poder, porque as pessoas não são homogêneas, né? Se elas se sentem, uma parte delas se sente pressionadas, elas podem ter uma mudança de postura e valorizar mais ciência e tecnologia. Então, essa é uma parte da questão. Que outra parte eu acho relevante? A gente precisa incentivar a busca de recursos extra-orçamentários. Então, acho que isso também é importante. Eu acho que, embora a gente tenha vamos dizer assim, a gente tem esse problema que você citou, uma visão
de parcelas do mundo político que despreza a necessidade da gente construir ciência e tecnologia de forma autônoma no país, as empresas precisam de boas pessoas e elas não são necessariamente insensíveis à necessidade de ter uma tecnologia interna. A FEA hoje tem uma patente licenciada para a própria Cargill. Foi desenvolvida por um técnico especializado de nível superior e por uma docente. E foi desenvolvida no Brasil, é uma tecnologia licenciada no Brasil, e existe um processo de licenciamento internacional. Né? E nós temos vários exemplos desse tipo de iniciativa na própria universidade. Então, nós podemos gerar conhecimento que tenha relevância, inclusive, mundial, mas eu não digo conhecimento de aplicação efetiva para o desenvolvimento da indústria. Obviamente, isso é mais visível. Todo conhecimento é importante, então não tenho nenhum preconceito da amplitude do conhecimento. Eu só estou falando que alguns dão mais visibilidade, outros menos. É importante a gente buscar recursos daqueles que têm essa maior visibilidade. Falo aí também, é diferente, eu faço essa diferenciação, existem convênios com empresas que estão associadas a desenvolvimento de pesquisa. E, no meu ponto de vista, isso está associado a uma questão essencial da atividade da universidade, porque ele forma pessoas e ele gera novo conhecimento. Né? Tem a prestação de serviço, eu também sou favorável, mas essa tem que ser mais restritiva, porque ela traz mais recursos para o indivíduo. Né? Ela não forma uma nova pessoa. Na formação de novas pessoas, eu acho que a gente tem que ser mais tranquilo. Né? Trazer recursos de empresa é uma das carências que a gente tem, na verdade. Né? A gente se mira no exemplo de outros países desenvolvidos e quer que haja um mecenas ajudando a universidade. Né? Mas ter isso é também ter as portas abertas para as carências das pessoas e para as carências do nosso mundo industrial. Isso não implica em perder autonomia. A gente tem que definir os limites dessas coisas. E a Unicamp tem uma ótima tradição nisso, inclusive de uso desses recursos para financiar internamente pesquisas que têm mais dificuldade de conseguir recursos. Quer dizer, a gente sempre teve essa questão de usar uma estrutura que é, ao mesmo tempo, permeável, mas autônoma. A gente tem que manter essa característica. Né? E acho que isso é importante pela sua pergunta anterior. Né? A administração ela tem que levar em consideração essas diferentes perspectivas de universidade. A gente pode fazer isso com a economia solidária, empreendedorismo social, né? Onde é mais difícil conseguir recursos. Mas a gente pode conseguir recursos de fundações, por exemplo. Até, às vezes, de empresa que quer financiar ações de impacto social. Então, a gente precisa trabalhar com essas perspectivas mais amplas para fazer coisas positivas para o país. Né?